Na noite de 15 de outubro de 1818, quando 4 salteadores emergiram das sombras da floresta de Borgonha e cercaram a carruagem do Duque de Valmont, ninguém imaginava que uma simples criada mudaria o destino de 2 linhagens nobres. Enquanto o duque tremia de medo e sua noiva desmaiava de terror, Isabelle Moreau fez algo que ecoaria por todos os salões da França. Empunhou uma pistola com a precisão de um soldado veterano e disparou 3 vezes na escuridão. Mas não foi sua coragem que chocou a mansão quando retornaram. Foi o que ela descobriu entre os pertences dos salteadores mortos. Um segredo enterrado havia 15 anos, que provaria que ela nunca deveria ter sido uma criada. Se você está ouvindo esta história, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum segredo descoberto da nobreza. Isabelle Moreau aprendeu desde muito cedo que algumas almas nascem para servir, enquanto outras nascem para serem servidas. Aos 23 anos, com cabelos da cor de castanhas maduras e olhos que guardavam o verde acinzentado das colinas de Champagne, onde havia sido criada, ela havia aceitado seu lugar no mundo com a resignação silenciosa de quem não conhece alternativa. Sua história, ou ao menos a história que todos conheciam, começava num orfanato administrado por freiras beneditinas nos arredores de Reims. Seus pais, diziam-lhe, haviam morrido quando ela tinha apenas 8 anos. Um conde arruinado por dívidas de jogo e desonra, e uma condessa que não suportou a vergonha e definhou até a morte. Isabelle guardava memórias fragmentadas daqueles anos. O cheiro de livros encadernados em couro numa biblioteca vasta, o toque de seda contra sua pele infantil, o som de risos em jardins perfumados. Mas as freiras lhe ensinaram que tais memórias eram fantasias, ilusões de uma mente infantil tentando embelezar uma realidade sórdida. Aos 14 anos, Isabelle entrou em serviço como camareira numa pequena propriedade rural. Ela subiu na hierarquia doméstica através de diligência implacável e uma educação incomum que as freiras, por alguma razão que nunca explicaram completamente, haviam insistido em lhe dar. Isabelle sabia ler não apenas francês, mas também latim básico e inglês funcional. Sabia bordar com perfeição, arranjar cabelos como as melhores coiffeuses de Paris e mover-se com uma graça que parecia desproporcional para alguém de sua classe. Agora, na primavera de 1818, 3 anos após a queda definitiva de Napoleão e a restauração da monarquia Bourbon, Isabelle servia Lady Marguerite de Fontaine, a deslumbrante filha de um barão enriquecido através de negócios oportunos durante os anos revolucionários. Marguerite era tudo que Isabelle não era, loira como trigo maduro, imperiosamente bela e destinada à grandeza através de um casamento espetacular. Ela estava prometida à sua graça, o Duque Henri de Valmont, um homem de considerável riqueza e influência, cujas propriedades se estendiam por 3 províncias do interior da França. O contrato havia sido negociado durante meses, uma fusão de nova riqueza com antiga linhagem que consolidaria ambas as famílias por gerações. A cerimônia estava marcada para ocorrer em 6 semanas no Château de Montclair, a magnífica propriedade ducal em Borgonha, que Isabelle nunca havia visto, mas ouvira descrita em detalhes extasiantes. Os dias de Isabelle eram consumidos pelos detalhes minuciosos da vida de sua senhora. Ela penteava os cachos dourados de Marguerite, selecionava seus vestidos de acordo com os compromissos sociais, acompanhava-a em visitas e ouvia discussões intermináveis sobre preparativos do casamento. A cerimônia seria grandiosa, com 300 convidados, um banquete que duraria 3 dias, e joias especialmente encomendadas de um joalheiro veneziano.
Lady Marguerite tratava Isabelle com a indiferença casual de alguém que nunca havia questionado seu lugar na hierarquia do mundo. Ela não era intencionalmente cruel, apenas completamente cega ao fato de que a moça que amarrava seus espartilhos e passava seus vestidos pudesse abrigar pensamentos além do próximo compromisso social. Isabelle aceitava isso como a ordem natural das coisas. Haviam-lhe ensinado que o contentamento vinha de executar seus deveres com excelência, não de almejar o que jamais poderia possuir. Porém, Isabelle guardava um segredo incomum, uma herança que desafiava tudo que uma criada deveria ser. Seu padrinho, antes de sua morte, quando ela tinha 16 anos, havia sido mais que um simples benfeitor anônimo que pagava sua educação no orfanato. General Augustin Moreau havia sido um comandante condecorado nas campanhas napoleônicas, um estrategista brilhante que subira do posto de capitão a general antes que ferimentos graves o forçassem a se aposentar. Durante os anos de Isabelle no orfanato, ele a visitava regularmente, sempre às escondidas, sempre com presentes estranhos para uma menina. Mapas, bússolas, livros de táticas militares simplificadas. Nas longas tardes de verão, quando as outras órfãs costuravam ou rezavam, o general levava Isabelle para os bosques além das muralhas do convento. Ali, com a paciência de um professor nato e a determinação de um homem que conhecera os perigos do mundo, ele lhe ensinou coisas que nenhuma criada deveria saber, como ler o terreno, como avaliar ameaças, como carregar e disparar uma pistola. O mundo não é seguro para mulheres sem proteção, ele lhe dizia, suas mãos calejadas guiando as dela menores no cabo da arma. Conhecimento é armadura, Isabelle. Nunca se esqueça disso. Você tem sangue de guerreiros, mesmo que o mundo tente fazer você esquecer. Ela nunca entendeu completamente o que ele queria dizer com aquilo. Sangue de guerreiros? Ela era órfã, filha de um conde desonrado. Que guerreiros poderiam estar em sua linhagem? Após a morte do general, Isabelle manteve sua pistola de serviço, uma pequena arma de pederneira que ela conservava com precisão militar, escondida no fundo falso de seu baú de viagem. Praticava, quando podia, em cantos remotos das propriedades onde seus tiros seriam confundidos com caçadores furtivos. Era sua rebelião secreta, seu desafio privado a um mundo que esperava que ela fosse indefesa. O Duque de Valmont era um homem de 38 anos, alto e distinto, com cabelos escuros prateando nas têmporas. Isabelle o havia encontrado apenas 3 vezes, todas durante visitas de cortejo em Paris. Ele possuía o porte confiante de alguém que nunca fora negado nada, e tratava Isabelle com a mesma polidez abstraída que se ofereceria a um móvel, necessário, mas irrelevante. Sua conversa com Marguerite era formal e correta, discutindo a administração de propriedades, conexões políticas e as expectativas de uma duquesa. Não havia calor naquilo, nenhuma centelha, mas nem Marguerite nem o duque pareciam esperar tais coisas. Esta era uma união de dinastias, não de corações. Isabelle às vezes se perguntava como seria ser escolhida por si mesma, não por conexões familiares. Ela não nutria ilusões românticas sobre suas próprias perspectivas. Uma criada pessoal poderia, na melhor das hipóteses, esperar casar com um comerciante respeitável, ou talvez um mordomo de uma boa casa. Casamentos por amor entre a classe serviçal eram raros. Segurança importava mais que sentimento. Ainda assim, nos momentos silenciosos antes do sono, ela às vezes se permitia imaginar uma vida diferente, uma onde sua mente rápida e mãos capazes pudessem ser valorizadas por si mesmas. A jornada ao Château de Montclair estava planejada para meados de outubro. Marguerite passaria 1 mês lá antes do casamento, familiarizando-se com sua futura casa e a criadagem que supervisionaria. Isabelle empacotou seus baús com cuidado meticuloso. Vestidos para amanhã,
tarde e noite, trajes de passeio, trajes de montaria, joias, artigos de toilette, livros, materiais de correspondência. O mundo inteiro de Marguerite comprimido em caixas forradas de couro. No dia anterior à partida, o barão de Fontaine convocou Marguerite a seu escritório. Isabelle esperou do lado de fora, como era apropriado, mas podia ouvir o rumor de sua voz através da pesada porta de carvalho. Quando Marguerite emergiu, seu rosto estava ruborizado de excitação. Pai diz que o duque encomendou um novo conjunto de safiras para mim, ela anunciou, mal olhando para Isabelle. Devem ser apresentadas no dia do casamento. A lista de convidados agora excede 300 pessoas. Oh, Isabelle, garanta que minha seda verde esmeralda esteja empacotada. Devo parecer magnífica quando chegarmos. Isabelle fez uma reverência. Sim, minha senhora, tudo está preparado. Naquela noite, enquanto Isabelle completava seus preparativos finais, uma inquietação estranha se instalou sobre ela. Não conseguia nomear sua origem. Talvez fosse meramente a ansiedade natural da mudança. O conhecimento de que após o casamento, sua própria vida também mudaria. Como duquesa, Marguerite precisaria de uma equipe maior, e Isabelle poderia se ver promovida a primeira criada, ou se Marguerite escolhesse alguém com credenciais mais elegantes de Paris, discretamente dispensada com uma referência. Ela alcançou seu baú e tocou a pistola escondida, extraindo conforto de seu peso sólido. Viesse o que viesse, ela enfrentaria com a desenvoltura que seu padrinho lhe instilara. O mundo poderia vê-la como mera criada, mas Isabelle sabia ser mais. Ela era filha do general Moreau, mesmo que apenas espiritualmente, e estava pronta para o que quer que aguardasse na estrada para o Château de Montclair. A manhã da partida amanheceu cinzenta e fria, com névoa agarrada ao chão como dedos fantasmagóricos. As carruagens foram carregadas, os cavalos inquietos em suas rédeas. O duque havia enviado sua própria berlinda para Marguerite, um veículo magnífico esmaltado com o brasão Valmont, um leão rampante sobre campo azul. Isabelle viajaria com Marguerite, enquanto outros criados seguiriam numa segunda carruagem com a bagagem. Era uma jornada de 2 dias, com pernoite numa estalagem respeitável administrada por conhecidos da família ducal. À medida que deixavam Paris para trás, entrando nos campos verdejantes e estradas arborizadas do interior francês, Marguerite tagarelava sobre seu futuro, mal fazendo pausa para respirar. Isabelle ouvia com metade de sua atenção, observando a paisagem rolar pela janela. Deixaram a cidade para trás, adentrando o território cada vez mais remoto. À medida que a tarde esmaecia em direção ao crepúsculo, Isabelle sentiu aquela inquietação estranha retornar. Tocou a bolsa a seu lado, sentindo o peso reconfortante da pistola que havia transferido para lá naquela manhã. Algo estava vindo. Ela podia sentir em seus ossos um instinto de soldado herdado de seu padrinho. O mundo estava prestes a mudar e Isabelle Moreau, criada pessoal, estaria pronta. O ataque veio quando o crepúsculo primaveril se aprofundava em escuridão. Estavam ainda a 1 hora da estalagem, viajando por uma estrada estreita ladeada por floresta densa de carvalhos e faias, quando 4 figuras montadas emergiram das árvores como espectros conjurados da névoa que subia do chão. O cocheiro do duque tentou chicotear os cavalos para um galope, mas os salteadores haviam escolhido seu ponto de emboscada com precisão cruel, uma curva na estrada onde velocidade significaria capotamento. Os cavalos relincharam em pânico, a berlinda balançando perigosamente. "Alto aí!" A voz do salteador principal era áspera, gutural, seu rosto oculto atrás de um lenço negro. Seus companheiros se espalharam, pistolas reluzindo na luz do crepúsculo, bloqueando qualquer escape. "Entreguem seus valores ou morram aqui mesmo." Dentro da carruagem,
Lady Marguerite soltou um grito agudo e imediatamente desmaiou, desabando contra as almofadas de veludo num turbilhão de saias de musselina. O Duque de Valmont, que havia insistido em viajar com elas para este trecho final da jornada, a fim de introduzir sua prometida adequadamente à sua propriedade, ficou rígido. Seu rosto, tão confiante e aristocrático nos salões de Paris, tornou-se cinzento como cinza. "Não resistam", ele disse, sua voz tremendo vergonhosamente. "Deem-lhes o que quiserem, deem-lhes tudo." Isabelle sentiu uma calma gélida descer sobre ela, a mesma claridade que seu padrinho havia descrito antes das batalhas. Enquanto Marguerite permanecia inconsciente e o duque se encolhia no canto da carruagem, Isabelle avaliou a situação com precisão militar. 4 homens, todos armados, mas suas posições eram desleixadas. Assumiam que presas aristocráticas se submeteriam sem resistência. O salteador principal já estava alcançando a porta da carruagem, confiante demais, próximo demais. Ela se moveu com a velocidade da prática constante, alcançando sua bolsa e retirando a pistola de seu padrinho. A arma já estava preparada. Ela a havia carregado naquela manhã, respondendo ao mesmo instinto que agora guiava suas mãos. Quando a porta da carruagem se abriu e o salteador principal enfiou seu rosto zombeteiro para dentro, Isabelle ergueu a pistola e disparou. O estampido foi ensurdecedor no espaço confinado. O salteador se jogou para trás, agarrando seu ombro, uivando de dor e choque. Isabelle já estava se movendo, saltando da carruagem, com uma graça que desmentira sua condição. No caos do momento, com fumaça de pólvora suspensa no ar e os cavalos gritando em terror, ela agarrou a pistola do salteador caído de onde havia despencado na lama. Um segundo salteador, mais jovem e menos experiente que os outros, esporou seu cavalo em direção a ela. Isabelle ergueu a pistola roubada com ambas as mãos, mirou ao longo do cano, como seu padrinho lhe ensinara, e apertou o gatilho. O tiro acertou o homem no peito. Ele tombou de seu cavalo, atingindo o chão com um baque nauseante, e ficou imóvel. Os 2 salteadores restantes encararam com descrença. Uma criada pessoal, pois o vestido simples e a touca de Isabelle marcavam claramente seu status, acabara de abater 2 de seus companheiros com a eficiência calma de um soldado treinado. Por um momento congelado, o mundo pareceu pausar. Então um deles encontrou sua voz, rouca de horror. "Maldição, ela matou Thomas!" Terror substituiu ganância em seus olhos. Os 2 bandidos sobreviventes giraram seus cavalos e fugiram para a escuridão, deixando seus companheiros para trás. O que Isabelle havia atingido no ombro já estava cambaleando de pé, agarrando seu ferimento e correndo para as árvores, com o medo emprestando-lhe velocidade desesperada. Silêncio caiu, quebrado apenas pelo pisar nervoso dos cavalos da carruagem e os gemidos de Marguerite começando a recobrar consciência. Isabelle ficou parada na estrada, uma pistola fumegante em cada mão, seu coração martelando, mas suas mãos firmes. O corpo do salteador morto jazia esparramado na lama da estrada. Isabelle sentiu uma onda de náusea que forçou para baixo através de pura força de vontade. Ela havia tirado uma vida. Não importava que fosse em defesa própria. Não importava que ele tivesse tentado roubá-los, possivelmente matá-los. O peso daquele ato se instalaria sobre ela mais tarde. Por ora, havia sobrevivido e mantido os outros vivos. O cocheiro desceu de seu banco, seu rosto pálido de choque. "Mademoiselle Moreau, você..." O duque emergiu da carruagem, seus movimentos bruscos e descoordenados. Ele encarou Isabelle como se a visse pela primeira vez, sua expressão percorrendo choque, confusão e algo que poderia ter sido vergonha. Então seu olhar caiu sobre o salteador morto e seu rosto ficou verde. "Você o matou", ele sussurrou. "Você, uma mulher, matou um homem. Eu nos defendi, Sua Graça."
Isabelle disse calmamente, abaixando cuidadosamente as pistolas com mãos que agora começavam a tremer. A calma estava começando a rachar, a reação se instalando. Eles teriam nos roubado, talvez nos matado. Fiz o que era necessário. De Marguerite havia revivido o suficiente para aparecer na janela da carruagem, seu rosto branco como leite. Olhou do corpo para Isabelle e para o duque, e algo em sua expressão mudou, um lampejo de cálculo que Isabelle nunca havia visto antes. Ela assassinou aquele homem, Marguerite disse, sua voz subindo em histeria. Atirou nele como uma criminosa comum na frente do duque. Isabelle Moreau, você me desonrou. Desonrou toda a nossa casa. O que dirão as pessoas quando souberem que minha criada se comportou como um soldado, como um homem? Isabelle sentiu as palavras atingirem como golpes físicos. Ela havia salvado suas vidas, mas ao fazê-lo, havia violado todos os princípios do comportamento feminino apropriado. Uma dama não manuseava armas. Uma dama não cometia violência. Uma dama certamente não se mostrava mais capaz que o cavalheiro destinado a protegê-la. O rosto do duque endureceu, recuperando parte de sua autoridade usual. Ele não podia reconhecer que havia se acovardado enquanto a criada de sua prometida demonstrava a coragem que ele não possuía. Tal admissão destruiria sua reputação, seu próprio senso de si mesmo. Mademoiselle Moreau, ele disse, seu tom frio e formal. Suas ações esta noite, embora talvez bem intencionadas, foram altamente inadequadas. Colocou Lady Marguerite numa posição de extremo constrangimento. Quando chegarmos ao Château de Montclair, discutiremos seu futuro emprego. Acredito ser melhor que providências sejam feitas para seu retorno a Paris. Isabelle sentiu o chão se mover sob seus pés. Estava sendo punida por salvá-los. A injustiça disso queimava em sua garganta, mas anos de treinamento mantiveram sua língua presa. Ela fez uma reverência, o gesto rígido e automático. Como desejar sua graça. Retomaram sua jornada em silêncio tenso. O salteador morto foi deixado para o magistrado local coletar. Marguerite se encolheu no canto, recusando-se a olhar para Isabelle, como se a competência de sua criada de alguma forma a tivesse contaminado. O duque encarou pela janela, sua mandíbula cerrada. E Isabelle se sentou com as mãos dobradas no colo, sentindo seu mundo inteiro desmoronar ao seu redor. Quando finalmente alcançaram a estalagem, o duque os apressou para dentro com pressa incomum, dando ao estalajadeiro uma história vaga sobre tentativa de roubo que omitia completamente o papel de Isabelle. Marguerite se retirou imediatamente para o quarto que compartilhariam, enquanto o duque tomou aposentos separados. Os outros criados, chegando mais tarde com a bagagem, sentiram a tensão, mas sabiam melhor que questioná-la. Na escuridão do pequeno quarto, com o silêncio acusatório de Marguerite pesado no ar, Isabelle ficou acordada e encarou as ruínas de sua vida. Não tinha outras habilidades além do serviço doméstico, nenhuma família para acolhê-la, nenhuma perspectiva além da referência que o duque poderia ou não fornecer. Havia salvado suas vidas e ganhado apenas condenação por isso. Mas sob o desespero, uma pequena chama de raiva começou a arder. Ela não havia feito nada de errado. Fora corajosa quando outros eram covardes, competente quando outros eram indefesos. Se o mundo escolhia puni-la por isso, então talvez as regras do mundo precisassem ser questionadas. E havia algo mais, algo que a inquietava enquanto a estalagem silenciava ao redor dela. Na confusão após os tiros, enquanto o duque vomitava atrás da carruagem e Marguerite gemia em semiconsciência, Isabelle havia feito algo que ninguém percebera. Havia revistado rapidamente o corpo do salteador morto. Em seu bolso, manchado com sangue e lama, encontrara algo impossível. Um medalhão de prata com um brasão gravado. Um leão rampante, mas não sobre campo azul como os Valmont.
Sobre Campo Vermelho, o brasão dos Monroe, sua família, a família que supostamente havia sido exterminada pela desonra e pela morte. Por que um salteador de estrada comum carregaria o selo de uma linhagem nobre extinta? Isabelle apertou o medalhão em sua mão, sentindo suas bordas morderem sua palma. Algo estava errado. Algo sobre sua história, sobre o passado que lhe haviam contado, sobre a queda de sua família. E enquanto o amanhecer se infiltrava pela janela, Isabelle Monroe fez uma promessa a si mesma. Não se desculparia por sua força, não se diminuiria para aliviar o desconforto alheio, e descobriria a verdade sobre aquele medalhão, custasse o que custasse. Viesse o que viesse, ela enfrentaria de cabeça erguida. A jornada até o Château de Montclair continuou na manhã seguinte sob um silêncio gélido. Quando finalmente chegaram, a grande mansão erguendo-se de jardins meticulosamente cuidados como um testemunho a séculos de riqueza e privilégio, Isabelle sentiu-se como uma prisioneira se aproximando de seu julgamento. O château era magnífico, de um modo que roubava o fôlego. Construído no século XVII sob Luís XIV, suas paredes de pedra calcária brilhavam douradas sob a luz outonal. Torres octogonais flanqueavam a entrada principal, e jardins formais se estendiam em padrões geométricos perfeitos até onde a vista alcançava. Fontes jorravam água cristalina, estátuas de mármore guardavam alamedas de tílias, e o ar carregava o perfume de rosas tardias e lavanda. A criadagem se reuniu para recebê-los, e Isabelle viu seus olhares curiosos, sentindo que rumores já haviam se espalhado dos cocheiros e palafreneiros. O ataque, sua resposta, a tensão entre os passageiros da carruagem. Os criados sempre sabiam tudo primeiro. A viúva duquesa de Valmont os aguardava na sala de recepção. Era uma mulher formidável em seus 72 anos, com cabelos prateados arranjados em elaborados cachos sobre um rosto que mantinha os vestígios de uma beleza clássica. Seus olhos, de um azul penetrante que parecia atravessar máscaras e ver diretamente na alma das pessoas, fixaram-se em Isabelle com interesse não disfarçado, enquanto o duque gaguejava uma explicação do incidente. Então, disse a viúva duquesa quando ele terminou, sua voz cortante como uma lâmina bem afiada, esta jovem salvou suas vidas enquanto você, meu neto, ficou paralisado de medo e agora pretende dispensá-la por ferir seu orgulho masculino. Quão previsivelmente patético de sua parte, Henri. O duque corou até a raiz dos cabelos. Grand-mère, você não pode compreender? Compreendo perfeitamente. Também compreendo que esta situação requer gerenciamento cuidadoso. Criados falam, Henri. E se a notícia se espalhar de que uma mera criada provou ser mais corajosa que um duque, sua reputação sofrerá muito mais que qualquer constrangimento imaginário. Ela se virou para Isabelle. Mademoiselle Monroe, você permanecerá aqui no Château de Montclair até que providências adequadas possam ser feitas para seu futuro. Está dispensada do serviço de Lady Marguerite, mas descubro que estou necessitando de uma nova acompanhante. Você me atenderá. Não era um resgate, era um adiamento da execução, mas Isabelle o aceitou com uma reverência, grata até mesmo por essa trégua temporária. Veja, Charlotte sussurrou triunfantemente ao duque enquanto Isabelle deixava a sala. Até sua avó concorda que ela deve partir. Quando nos casarmos, todo este affaire sórdido será esquecido. Isabelle subiu as escadas de serviço até o pequeno quarto que lhe fora designado, seus pertences já entregues pela criadagem silenciosa e julgadora. Desfez sua bagagem mecanicamente, sua mente entorpecida pela totalidade de sua queda. Nesta manhã, ela havia sido uma criada pessoal respeitada com uma posição segura. Esta noite era um escândalo, uma história cautelar, uma mulher que havia esquecido seu lugar. Mas ao colocar a pistola de seu padrinho em seu esconderijo,
Isabelle sentiu aquela chama de desafio queimar mais forte, e quando retirou o medalhão manchado de sangue de onde o havia escondido em suas roupas íntimas, estudando o brasão Monroe à luz da vela, sentiu algo mais que raiva. Sentiu determinação. Alguém havia marcado aquele salteador com o símbolo de sua família. Não era coincidência. Não podia ser, e Isabelle descobriria o porquê, mesmo que isso significasse desafiar tudo que lhe haviam ensinado sobre seu lugar no mundo. Os dias seguintes se desenrolaram numa rotina estranha. Isabelle foi movida de seu quartinho de criada para um quarto mais confortável adjacente aos aposentos da viúva duquesa. Não era luxuoso, mas possuía uma cama real, uma escrivaninha de madeira polida e janelas com vista para os jardins. A criadagem, confusa por esta elevação sem precedentes, não sabia como tratá-la. Alta demais para a criada, baixa demais para a gentry. Isabelle ocupava um espaço liminar que a tornava simultaneamente invisível e conspícua. A viúva duquesa era de fato uma empregadora exigente, mas de um modo completamente diferente de Marguerite. Isabelle acordava ao amanhecer para revisar correspondências de administradores de propriedades, advogados e parceiros de negócios espalhados pela França. Ela aprendeu a decifrar documentos legais, calcular retornos de investimentos e compor cartas que transmitiam autoridade sem arrogância. A duquesa ensinava com eficiência afiada, corrigindo erros imediatamente, mas elogiando progressos generosamente. Você tem um cérebro excelente, Isabelle, ela disse na terceira manhã, revisando um rascunho de carta que Isabelle havia composto. Desperdiçado em arranjar cabelos e selecionar vestidos. Seu padrinho, o general Monroe, era um homem sábio por insistir em sua educação. Isabelle ergueu os olhos bruscamente. Você sabia sobre o general? Minha querida criança, eu faço questão de saber tudo sobre qualquer pessoa de interesse. E você se tornou supremamente interessante. A duquesa se recostou em sua poltrona, estudando Isabelle com aqueles olhos penetrantes. Augustin Monroe era filho mais novo do conde Edouard Monroe de Champagne. Uma família antiga, honrada, com linhagem remontando às cruzadas. O general se distinguiu sob Napoleão, mas recusou título e fortuna, preferindo servir à França através de mérito militar. Eu não sabia, Isabelle sussurrou. Ele nunca falou de sua família. Porque havia dor naquela história. A linha principal dos Monroe, a casa do conde, foi destruída em 1803. Seu pai foi acusado de dívidas de jogo que arruinaram a propriedade. Houve escândalo, suicídio, uma criança pequena levada para um convento. O general nunca acreditou nas acusações contra seu primo, mas estava longe, lutando na Itália, impotente para ajudar. A duquesa pausou. Você era aquela criança, Isabelle, filha do conde Edouard Monroe e da condessa Marie-Claire, não uma órfã de pais desonrados, mas uma herdeira roubada de seu direito de nascença. O quarto girou ao redor de Isabelle. Não, ela sussurrou. Isso não pode ser verdade. As freiras disseram o que lhes foi ordenado. Alguém queria que você fosse esquecida, Isabelle. Alguém se beneficiou da destruição de sua família. A duquesa se inclinou para frente. E agora você encontrou isto. Ela estendeu a mão. Isabelle, tremendo, retirou o medalhão de seu bolso. A duquesa o examinou cuidadosamente, seus dedos traçando o brasão com familiaridade. O selo da casa Monroe. Seu pai o usava sempre. Após sua morte, desapareceu, presumivelmente vendido com as outras posses da família. Ela olhou para Isabelle. Como veio parar com um salteador de estrada comum? Eu não sei, Isabelle disse, mas não pode ser coincidência. Não, a duquesa concordou. Coincidências não existem em assuntos de linhagem e fortuna. Alguém marcou aqueles homens, ou aquele homem especificamente, com este símbolo. Uma mensagem, talvez, ou um aviso. Mas quem?
E por quê? A duquesa se levantou, movendo-se até a janela que dava para os jardins, onde Marguerite passeava com o duque, seu braço delicadamente pousado no dele. Quando uma família nobre é destruída, criança, pergunte-se sempre: quem herdou suas terras? Quem se beneficiou de sua queda? Isabelle seguiu seu olhar. As propriedades Moreau ficavam em Champagne e foram compradas, por uma fração de seu valor, por Claude de Fontaine. Então, um simples comerciante de vinhos. Ele as revendeu durante os anos napoleônicos por uma fortuna, construindo a riqueza que permitiu comprar um baronato e posicionar sua filha para casar com um duque. A duquesa deixou isso pairar no ar. Claude de Fontaine é o tio de Lady Marguerite. Administrava os negócios de seu pai. O sangue de Isabelle gelou. Você está dizendo que a família de Marguerite destruiu a minha? Estou dizendo que há perguntas que precisam de respostas. E que até que as tenhamos, você está em perigo considerável. A duquesa se virou para encará-la. Aqueles salteadores não estavam lá por acidente, Isabelle. 4 homens bem armados atacando especificamente a carruagem do duque. Isso foi planejado, e se alguém descobrir que você sobreviveu, que está fazendo perguntas, que porta o selo de sua família... Eles tentarão novamente, Isabelle terminou, a realidade assentando sobre ela como gelo. Precisamente. Por isso você permanecerá aqui, sob minha proteção, enquanto investigamos discretamente. A duquesa retornou para sua escrivaninha. Tenho advogados, investigadores, contatos em Paris e além. Se há verdade a ser encontrada sobre a queda da casa Moreau, nós a encontraremos. Isabelle se sentou lentamente, seu mundo se reorganizando em torno desta nova realidade. Não era uma criada, era uma condessa roubada. Sua família não havia sido desonrada por fraqueza, mas destruída por conspiração. E Marguerite, a mulher que a havia tratado com tal desdém casual, era filha e sobrinha dos homens que haviam orquestrado tudo. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. A duquesa sorriu, mas havia tristeza naquilo. Porque estou velha, prática e cansada de assistir mulheres capazes se destruírem tentando caber em papéis que as diminuem. Também porque isso vai absolutamente enfurecer meu neto e sua insípida noiva, o que em minha idade é excelente entretenimento. O sorriso desapareceu. E porque justiça importa, Isabelle, mesmo quando é inconveniente, especialmente quando é inconveniente. Naquela noite, Isabelle jantou pela primeira vez, não na cozinha com os criados, mas nos aposentos da duquesa, sentada à sua pequena mesa privada. A comida era simples, mas requintada, e a conversa variava de política à literatura à gestão de propriedades. A duquesa tratava Isabelle não como subordinada, mas como pupila, testando sua mente, desafiando suas suposições, expandindo seus horizontes. Poder, a duquesa disse enquanto o criado que servia retirava seus pratos. Não é sobre gritar ou exigir. É sobre informação, preparação e disposição de fazer escolhas difíceis. Meu neto herdou riqueza e título, mas não tem compreensão de como administrá-los. Ele confia em administradores e advogados que podem ou não ter seus interesses no coração. Eu, por outro lado, conheço cada acre, cada arrendatário, cada investimento. É por isso que, apesar de minha idade e sexo, exerço mais influência que ele. Isabelle absorveu isso, percebendo que estava recebendo uma educação que nenhuma fortuna poderia comprar. A duquesa não estava apenas lhe ensinando habilidades, estava lhe ensinando como navegar um mundo que não queria que mulheres fossem poderosas. Durante os dias seguintes, enquanto Marguerite e o duque participavam de funções sociais e ignoravam Isabelle completamente, a investigação começou silenciosamente. A duquesa enviou cartas codificadas a advogados em Paris. Um investigador privado,
discreto e caro, foi contratado para examinar registros de propriedades e documentos judiciais de 1803. E Isabelle começou a se lembrar. As memórias que as freiras haviam dito serem fantasias começaram a solidificar em detalhes concretos. Ela se lembrava de seu pai, alto e gentil, com cabelos escuros como os dela. Lembrava de sua mãe, linda e frágil, sempre doente após o nascimento de Isabelle. Lembrava de jardins perfumados, de seu quarto de infância com papel de parede amarelo, coberto de pássaros cantores, de uma governanta chamada Madame Beaufort, que lhe ensinara letras. E lembrava de vozes furiosas tarde da noite. Seu pai gritando que havia sido traído, homens desconhecidos invadindo a casa. Sua mãe chorando enquanto empacotava uma pequena bolsa, sussurrando: "Lembre-se de quem você é, lembre-se sempre." Então escuridão, uma carruagem noturna, o convento com suas pedras frias e freiras de rostos severos, que lhe diziam que sua antiga vida havia sido um pecado, que ela deveria agradecer a Deus por uma chance de redenção através do serviço humilde. Ela havia sido apenas uma criança. Havia acreditado neles. Eles roubaram mais que sua herança, a duquesa disse quando Isabelle compartilhou essas memórias recuperadas. Roubaram sua identidade, transformaram uma condessa em criada, garantindo que você nunca questionasse, nunca reivindicasse o que era seu. Mas por que permitir que eu vivesse? Isabelle perguntou. Por que não simplesmente... Matar uma criança de 8 anos em 1803 teria levantado questões. Melhor ocultá-la onde nunca seria procurada. Quem procuraria uma condessa entre as criadas? A duquesa pausou. Mas você cresceu, Isabelle. Cresceu e desenvolveu habilidades que a tornavam visível. E então demonstrou essas habilidades de modo muito público numa estrada escura. Você acha que aqueles salteadores estavam lá para me matar? Mas como poderiam saber? Não você especificamente, mas uma carruagem ducal na estrada para Montclair, com a filha de Fontaine a bordo. Se algo desse errado, se houvesse tragicamente mortos, quem seria mais dispensável? A noiva de um duque ou sua criada? A duquesa deixou isso assentar. Alguém queria garantir que todos os laços frouxos fossem cortados antes do casamento. Uma criada morta em um assalto seria lamentada por 5 minutos e então esquecida. Isabelle sentiu náusea subir em sua garganta. E em vez disso, eu matei um deles. E peguei o medalhão, provando que é muito mais perigosa do que qualquer um imaginou. A duquesa sorriu com aprovação feroz. Sangue de guerreiros de fato, criança. Você é verdadeiramente a filha de seu pai. 3 semanas após sua chegada ao château, a primeira resposta chegou do investigador. Documentos judiciais de 1803 mostravam que as dívidas de jogo do conde Edouard Moreau haviam sido compradas por um consórcio de credores liderado por um Claude de Fontaine. Os mesmos documentos mostravam testemunhas juradas declarando ver o conde apostando somas ruinosas em clubes de Paris. Mas uma nota do investigador apontava inconsistências curiosas. As testemunhas haviam todas desaparecido nos anos seguintes. Os registros de um dos clubes mencionados mostravam que o conde nunca fora membro. E mais revelador, a caligrafia nas notas promissórias, alegadamente assinadas pelo conde, não correspondia à sua caligrafia conhecida em outros documentos. Fraude, a duquesa disse simplesmente. Elaborada, bem financiada, executada com a corrupção de oficiais judiciais e fabricação de evidências. Seu pai foi enquadrado, Isabelle, e Claude de Fontaine orquestrou tudo. Mas por quê? Isabelle sussurrou. Éramos apenas uma família entre tantas. As terras Moreau incluíam os melhores vinhedos de Champagne.
Durante as guerras napoleônicas, quando Claude as revendeu aos ingleses através de intermediários, ele fez uma fortuna que multiplicou 10 vezes. A duquesa mostrou a ela documentos financeiros que faziam a cabeça de Isabelle girar com zeros. Seu pai estava no caminho da ambição de um homem. Então, ele foi removido, e sua família foi apagada da história. Isabelle se levantou, andando até a janela. Lá fora, podia ver Marguerite nos jardins, rindo de algo que o duque havia dito. Linda, privilegiada, completamente inconsciente de que sua fortuna fora construída sobre assassinato e roubo. Ou talvez não tão inconsciente. O que faço agora? Isabelle perguntou. Confrontá-la? Confrontar o duque? Não ainda. Temos evidência, mas precisamos de prova irrefutável. Registros judiciais podem ser contestados, investigadores podem ser desacreditados. Precisamos de algo incontestável. A duquesa juntou os documentos. E precisamos garantir sua segurança. Se Claude de Fontaine ainda vive e descobre que você está fazendo perguntas, ele terminará o que começou, Isabelle completou. Precisamente. Por isso jogamos este jogo cuidadosamente, Isabelle. Paciência, estratégia e o momento certo para atacar. A duquesa olhou para ela com orgulho feroz. Você é uma Monroe. É hora de o mundo se lembrar do que isso significa. Isabelle assentiu lentamente, sentindo algo se solidificar dentro dela. Não era mais a menina assustada que havia sido empurrada para um convento. Não era mais a criada obediente que aceitava a injustiça calada. Era Isabelle de Monroe, filha de condes, herdeira de uma linhagem antiga, e reivindicaria tudo que lhe fora roubado. Não importava o custo. A primeira semana de novembro trouxe chuvas frias que lavavam as últimas folhas das árvores e transformavam os jardins do château em paisagens melancólicas de cinza e marrom. Isabelle passava seus dias nos aposentos da viúva duquesa, mergulhada em documentos antigos, correspondências cifradas e a lenta, meticulosa construção de um caso que pudesse destruir uma família e restaurar outra. A investigação avançava com a velocidade frustrante da burocracia francesa. O advogado da duquesa em Paris havia localizado o juiz que supervisionara o caso original contra o conde Monroe em 1803. O homem, agora aposentado e vivendo modestamente em Lyon, havia concordado em falar mediante garantias de anonimato. Sua confissão chegou numa carta lacrada que a duquesa abriu com mãos trêmulas de antecipação. Escute isto, ela disse a Isabelle, seus olhos percorrendo as linhas escritas. Ele admite que foi subornado por Claude de Fontaine para aceitar evidências que sabia serem fraudulentas. As testemunhas foram pagas. As notas promissórias foram falsificadas por um escriba habilidoso, agora morto. Tudo foi encenado para dar aparência de legalidade enquanto destruía seu pai. Isabelle sentiu bile subir em sua garganta. Ele participou do assassinato de minha família e viveu livre por 15 anos. A justiça é imperfeita, criança, mas agora temos sua confissão por escrito, atestada por notário. A duquesa dobrou a carta cuidadosamente. Isto, combinado com os registros de propriedades e as inconsistências documentais, constitui prova suficiente para apresentar ao Tribunal Real. Suas terras podem ser restauradas, seu título reconhecido. E Claude de Fontaine enfrentará acusações criminais de fraude, suborno judicial e conspiração. Na melhor das hipóteses, perderá tudo. Na pior, a duquesa não precisou terminar. Crimes contra a nobreza, mesmo sob a restauração, ainda carregavam penalidades severas. Isabelle deveria ter sentido o triunfo. Em vez disso, sentiu apenas um vazio frio. E Marguerite, ela sabia? Isso, a duquesa disse suavemente.
É a questão que ainda precisa resposta. A resposta começou a se revelar 3 dias depois, quando o Duque anunciou que estava organizando um jantar formal para apresentar Marguerite à pequena nobreza local. Seria um evento grandioso, uma prévia do brilho social que a nova duquesa traria à propriedade. A lista de convidados incluía proprietários vizinhos, um membro do parlamento, o magistrado local e várias famílias de longa proeminência no condado. A viúva duquesa, num movimento que chocou a casa inteira, insistiu que Isabelle comparecesse também, sentada à mesa como sua acompanhante em vez de servir pelas laterais. Marguerite ficou apoplética. Você não pode sentar uma criada à mesa do duque. O que pensarão as pessoas? Pensarão que faço o que me agrada na casa de meu neto, como tenho feito por 7 décadas. Os olhos da duquesa brilharam com malícia mal disfarçada. Mademoiselle Moreau é minha secretária e acompanhante, uma posição de respeito. Ela comparecerá. Na noite do jantar, Isabelle se vestiu com mãos trêmulas num vestido que a duquesa havia mandado fazer para ela. Era de seda azul meia-noite, simples mas elegantemente cortado, que transformava sua aparência de criada para algo indefinível entre os mundos. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente, alguém que poderia pertencer ao mundo além da porta da criadagem. A sala de jantar do Château de Montclair era magnífica, toda em prata reluzente e cristal, com velas lançando luz quente sobre mogno polido. Isabelle foi sentada perto do pé da mesa, ao lado de uma cadeira vazia, destinada a um convidado atrasado, e em frente a uma jovem viúva que administrava a considerável propriedade de seu falecido marido. O duque presidia a cabeceira, Marguerite resplandecente ao seu lado nas safiras que ele lhe havia presenteado, sua beleza inegável e seu triunfo completo, ou assim ela acreditava. À medida que o jantar progredia, Isabelle tornou-se ciente da atenção fixa de Marguerite sobre ela, um foco predatório que sugeria problemas se formando. A tensão veio durante o curso de sobremesa, quando a conversa se voltou para os recentes problemas com salteadores no distrito. Tempos tão assustadores, Marguerite disse, sua voz carregando claramente pela mesa. Ora, nós mesmos fomos atacados em nossa viagem até aqui. 4 homens armados. O duque lidou com isso com tamanha bravura. Não foi, mon cher? O duque se mexeu desconfortavelmente, ciente de que várias pessoas à mesa conheciam versões diferentes da história. Foi uma situação difícil. Mas você me protegeu. Marguerite persistiu, seus olhos brilhando com malícia. Embora confesso, as consequências foram ainda mais perturbadoras. Uma das criadas comportou-se de modo absolutamente inapropriado. Praticamente esqueceu seu lugar. Foi tudo muito chocante. Isabelle sentiu todos os olhos se voltarem para ela. A viúva ao seu lado sussurrou algo, e a conexão foi claramente feita. O rosto de Marguerite se iluminou com um triunfo venenoso. De fato, ela continuou, sua voz doce como mel envenenado, esta pessoa assassinou um homem a sangue frio, comportou-se como um soldado, como um homem na frente do duque, causou o mais terrível escândalo. Que vergonha quando uma criada esquece completamente a modéstia e decência que se espera de seu sexo. O silêncio que caiu sobre a mesa era denso o suficiente para cortar com faca. Isabelle sentiu a vergonha quente inundar seu rosto, mas antes que pudesse responder, uma nova voz cortou o ar. Fascinante, Lady Marguerite. O convidado atrasado havia chegado, entrando tão silenciosamente que ninguém notara. Era um homem de talvez 35 anos, com cabelos castanho-avermelhados e olhos intensos e inteligentes, atrás de óculos com armação de arame. Vestia-se simplesmente, mas com qualidade, e carregava um portfólio de couro sob o braço. Dr. Lucien Beaumont, a duquesa disse, sua voz carregada de satisfação.
Que prazer que pôde se juntar a nós. Todos, este é Dr. Beaumont, historiador e arquivista da Biblioteca Nacional. Ele tem feito pesquisas em nossos arquivos de família. Beaumont fez uma reverência educada ao duque antes de tomar seu assento ao lado de Isabelle. Então voltou sua atenção para Marguerite. Perdoe-me interromper, mas não pude deixar de ouvir sua história. Poderia esclarecer que aspecto do comportamento desta criada considerou inapropriado? A parte em que salvou sua vida ou a parte em que demonstrou mais coragem que aqueles destinados a protegê-la? Marguerite empalideceu, então corou o vermelho vivo. Isso não é... Um cavalheiro não pode possivelmente compreender? Compreendo perfeitamente, do que compreendo através de minha pesquisa. E aqui ele olhou significativamente para Isabelle. Mademoiselle Moreau agiu com bravura e habilidade notáveis num momento de crise, exibindo capacidades que a maioria dos cavalheiros ficaria orgulhosa de reivindicar. Que ela deva ser criticada em vez de celebrada por tais ações me parece não meramente injusto, mas grotesco. Ele pausou, deixando isso pousar na mesa. Mas talvez eu não compreenda os valores de seu círculo social particular, madame. Talvez, de onde você venha, a covardia seja valorizada sobre a coragem. A duquesa, na outra extremidade da mesa, ergueu sua taça de vinho num brinde silencioso e satisfeito. O duque parecia desejar afundar através do chão. E Marguerite, sua tentativa de humilhar Isabelle, virada contra ela de modo espetacular, só podia se sentar em fúria silenciosa e impotente. A viúva, ao lado de Beaumont, se inclinou para a frente, dirigindo-se diretamente a Isabelle. Mademoiselle Moreau, eu gostaria muito de ouvir seu relato do incidente, se estiver disposta a compartilhá-lo. Encontro histórias de mulheres que recusam ser indefesas bastante inspiradoras. Isabelle, seu coração martelando, mas sua voz firme, contou a história mais uma vez. Desta vez, foi recebida não com condenação, mas com expressões de admiração de várias mulheres presentes e respeito relutante dos homens. Quando terminou, a narrativa havia mudado irrevogavelmente. Ela não era mais o escândalo, mas a heroína, e a tentativa de Marguerite de envergonhá-la retrocedera espetacularmente. Após o jantar, quando os convidados se moveram para a sala de estar, Beaumont puxou Isabelle de lado. A duquesa me contratou para pesquisar os arquivos Moreau, ele disse sem preâmbulo. Encontrei coisas que você precisa ver. Eles se retiraram para a biblioteca, a duquesa se juntando a eles. Beaumont abriu seu portfólio, espalhando documentos pela grande mesa de leitura. Estes são registros de correspondência entre Claude de Fontaine e vários oficiais judiciais em 1803. Ele foi descuidado, manteve cópias, provavelmente para proteção, caso algum de seus cúmplices o traísse. Beaumont apontou para uma carta em particular. Esta é particularmente condenatória. Detalha o plano completo para incriminar seu pai, incluindo os valores pagos a cada testemunha e ao juiz. Isabelle pegou a carta com mãos trêmulas, lendo a prova em preto e branco da conspiração que destruíra sua família. Há mais, Beaumont continuou. Encontrei o testamento de seu pai, escondido nos arquivos do château. Não sei como chegou aqui, mas suspeito que a duquesa possa esclarecer isso. A duquesa sorriu ligeiramente. O advogado de seu pai era um velho amigo. Antes de morrer, ele me confiou certos documentos, pedindo que eu os guardasse até que pudessem servir à justiça. Achei que o momento nunca chegaria. Mas então você atirou naquele salteador e tudo mudou. O testamento, Beaumont disse, nomeia você, Isabelle Sophie de Moreau, herdeira única das propriedades, títulos e fortunas da casa Moreau.
Com estes documentos, combinados com a confissão do juiz e os registros de propriedade, temos prova irrefutável não apenas da conspiração, mas de seu direito legal a tudo que foi roubado. Isabelle olhou para os documentos, sentindo o peso de 15 anos de mentiras começar a se levantar de seus ombros. Podemos apresentar isto ao tribunal? Mais que isso, a duquesa disse. O rei Luís XVIII deve estar presente em Paris na próxima semana. Com as conexões certas, e eu tenho essas conexões, podemos levar este caso diretamente perante ele. A restauração está ansiosa para corrigir injustiças cometidas durante os anos turbulentos. Seu caso, uma nobre criança roubada de seu direito de nascença por especuladores gananciosos, será irresistível para ele. E Claude de Fontaine será arruinado. Beaumont disse simplesmente. Seus bens serão confiscados, seus títulos revogados. Ele pode enfrentar prisão ou exílio. E sua sobrinha? Isabelle perguntou, olhando em direção à sala de estar onde Marguerite, sem dúvida, estava tramando sua próxima retaliação. Ah, a duquesa disse, seus olhos brilhando com antecipação feroz. Isso é onde fica interessante. Temos um jantar formal marcado para amanhã à noite, apenas família e alguns convidados próximos. Sugiro que seja o momento para nossa revelação. Deixe Marguerite desfrutar de uma última noite acreditando ter triunfado. Amanhã ela aprenderá que a criada que tanto desprezou é na verdade uma condessa com reivindicação legal às terras que construíram a fortuna de sua família. Isabelle olhou entre a duquesa e Beaumont, estes dois aliados improváveis que haviam trabalhado incansavelmente para restaurar sua identidade roubada. Por que vocês fazem isso por mim? Beaumont respondeu primeiro. Porque sou historiador, mademoiselle. Dedico minha vida à verdade, a garantir que o passado não seja falsificado ou esquecido. Sua história, a destruição de sua família, é uma injustiça histórica que exige correção. A duquesa colocou sua mão sobre a de Isabelle. E por que, minha querida criança, a justiça importa, mesmo quando é inconveniente, especialmente quando é inconveniente. Seu pai foi assassinado por ganância. Você foi roubada de sua identidade, forçada a viver como criada quando deveria ser condessa. Isso não deve ficar impune. Isabelle sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E se Marguerite não sabia? Se ela é inocente dos crimes de sua família? Então, ela aprenderá uma lição valiosa sobre as fundações podres sobre as quais sua vida foi construída, a duquesa disse sem piedade. E talvez, se tiver algum caráter, sentirá remorso apropriado. Mas, de uma forma ou de outra, Isabelle, amanhã à noite, o mundo saberá a verdade. Você não é mais Isabelle Moreau, a criada. Você é Isabelle Sophie de Moreau, condessa de Champagne, última de sua linhagem. Isabelle assentiu lentamente, sentindo algo se solidificar dentro dela. 15 anos de mentiras estavam prestes a desmoronar. 15 anos de se esconder, de ser invisível, de aceitar menos que seu direito. Amanhã ela reivindicaria tudo, e que os céus tivessem piedade de qualquer um que ficasse em seu caminho. Naquela noite, enquanto o château silenciava ao redor dela, Isabelle ficou em seu quarto segurando o medalhão que havia recuperado do salteador morto. O brasão Moreau brilhava à luz da vela, um leão rampante em campo vermelho, símbolo de força e coragem. Seu pai havia carregado este medalhão, havia sido arrancado dele após sua morte, vendido ou escondido, de alguma forma terminando nas mãos de homens contratados para matar a última sobrevivente de sua linhagem. Mas ela havia sobrevivido. Mais que isso, ela havia lutado, havia vencido e agora ficaria diante do mundo não como vítima, mas como guerreira. Amanhã à noite, durante aquele jantar formal com a família reunida e testemunhas cuidadosamente selecionadas, a verdade seria revelada.
e Isabelle de Moreau finalmente voltaria para casa. A noite da revelação chegou com uma tempestade de novembro açoitando as janelas do Château de Montclair. Relâmpagos cortavam o céu escuro e o vento uivava através dos jardins como um presságio do que estava por vir. Isabelle vestiu-se com cuidado meticuloso, não no azul meia-noite discreto da noite anterior, mas num vestido de seda carmesim que a duquesa havia insistido em encomendar, as cores da casa Moreau. Vermelho como sangue, vermelho como justiça, vermelho como o leão rampante de seu brasão ancestral. Ela prendeu o medalhão recuperado em seu pescoço, visível contra o decote do vestido. Não mais escondido, não mais envergonhado, um símbolo de desafio e reivindicação. Quando desceu as escadas em direção à sala de jantar privada, onde o jantar íntimo da família seria realizado, Isabelle sentiu o peso de gerações em seus ombros. Seus pais, mortos por ganância. Seu padrinho, que havia guardado seus segredos até o túmulo. Todas as criadas e servos que viveram e morreram invisíveis, suas capacidades desperdiçadas, seus potenciais sufocados. Ela carregava todas essas almas com ela, enquanto caminhava em direção ao seu destino. A sala de jantar privada era menor que o grande salão da noite anterior, mas não menos impressionante. A mesa havia sido posta para 8, o Duque e Marguerite, a viúva duquesa, Isabelle, Dr. Beaumont, o advogado da família de Paris que havia chegado naquela manhã, o notário local e, surpreendentemente, o magistrado do distrito. Marguerite franziu o senho ao ver a assembleia. Eu pensei que este seria um jantar familiar íntimo, ela disse, sua voz afiada com suspeita. E assim é, a duquesa disse suavemente. Família e alguns amigos próximos de confiança. Por favor, sente-se, minha querida. Temos muito a discutir esta noite. O jantar começou com tensão palpável. Marguerite mantinha lançando olhares furiosos a Isabelle, claramente ainda fervendo da humilhação da noite anterior. O duque parecia desconfortável, sentindo que algo estava errado, mas incapaz de identificar o quê. Apenas a duquesa estava perfeitamente calma, saboreando cada mordida de sua refeição com óbvia satisfação. Foi durante o segundo prato que ela finalmente falou. Henri e Marguerite, agradeço que se juntem a nós esta noite. Há questões de importância considerável que devem ser tratadas antes que vocês se casem. Ela pausou, deixando isso pairar no ar. Questões relacionadas a propriedades, linhagens e justiça há muito adiada. O duque franziu a testa. Grandmère, do que está falando? Estou falando de fraude, assassinato e o roubo sistemático de uma família nobre. A duquesa assentiu para o advogado, que abriu seu portfólio e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Em 1803, um conde foi falsamente acusado de dívidas de jogo que nunca contraiu. As evidências contra ele foram fabricadas por um homem chamado Claude de Fontaine, que subornara um juiz, pagara falsas testemunhas e forjara documentos para roubar as propriedades Moreau em Champagne. Marguerite empalideceu. Meu tio, Claude, isso é absurdo. É verdade, o advogado disse, sua voz firme e profissional. Temos a confissão assinada do juiz que presidiu o caso original. Temos os registros de correspondência de Claude de Fontaine detalhando a conspiração. Temos evidência documental provando que as notas promissórias foram forjadas. Ele empurrou os papéis pela mesa. Tudo autenticado, notarizado e pronto para a apresentação ao Tribunal Real. Não, Marguerite sussurrou, mas sua negação soou oca mesmo aos seus próprios ouvidos. Beaumont se inclinou para a frente. O conde Edouard de Moreau não era um jogador dissoluto. Era um administrador de propriedades respeitado e pai devoto. Quando protestou contra as acusações falsas, quando ameaçou expor a conspiração, foi silenciado. Suicídio,
disseram os registros oficiais, mas testemunhas da época sussurraram palavras diferentes. Assassinato. Sua esposa, a Condessa Marie-Claire, adoeceu de desgosto e morreu 6 meses depois. A duquesa continuou. E a filha deles, uma criança de 8 anos, foi escondida num convento, sua identidade apagada, transformada de condessa em órfã, para garantir que nunca pudesse reivindicar sua herança. Marguerite olhou ao redor da mesa, seu olhar finalmente pousando em Isabelle. Compreensão despontou lentamente em seus olhos, seguida por horror. Não, ela disse novamente, mais forte desta vez. Você não pode estar sugerindo que sua criada era na verdade uma condessa. A duquesa sorriu. Mas é exatamente isso que estou dizendo. Ela gesticulou para Isabelle. Permita-me apresentar adequadamente Isabelle Sophie de Moreau, condessa de Champagne, única herdeira sobrevivente da casa Moreau e legítima proprietária das terras que seu tio roubou e seu pai vendeu para construir a fortuna da família Fontaine. O silêncio que caiu foi absoluto. O duque parecia ter sido transformado em pedra. Marguerite abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, incapaz de formar palavras. O notário, cumprindo seu papel, falou formalmente. Testemunhei todos estes documentos. São legítimos e juridicamente vinculantes. A Condessa de Moreau tem direito incontestável às propriedades de Champagne, aos títulos e honras de sua família e à restituição total de todos os bens roubados através de fraude. Isto é loucura. Marguerite finalmente encontrou sua voz. Ela é uma criada. Eu a vi arranjar cabelos, carregar malas. Você viu uma mulher sobrevivendo nas únicas circunstâncias permitidas a ela, Isabelle disse, falando pela primeira vez. Sua voz era calma, controlada, mas carregada com poder. Você viu uma condessa roubada de seu direito de nascença, forçada a servir porque sua família foi assassinada e suas propriedades roubadas por homens motivados apenas pela ganância. Ela se levantou e todos na mesa puderam ver a transformação. Esta não era mais uma criada tentando se esconder nas sombras. Esta era uma nobre reivindicando seu lugar. Meu pai era inocente, minha mãe morreu de coração partido, e eu fui escondida como algo vergonhoso, minha própria identidade roubada tão completamente quanto minhas terras. Isabelle tocou o medalhão em seu pescoço, até que este símbolo de minha família reapareceu nas mãos de um salteador enviado para me matar. Mesmo então, alguém temia que a verdade pudesse emergir. Marguerite olhou para seu noivo em pânico. Henri, você não pode acreditar nisso. É algum tipo de golpe, uma impostura. Não é impostura, o magistrado disse, falando pela primeira vez. Revisei pessoalmente todos os documentos. A Condessa de Moreau tem não apenas direito legal, mas apoio da coroa. Enviei despacho ao rei esta manhã. Sua Majestade ficou indignada com esta injustiça e ordenou restituição imediata e completa. As terras de Champagne reverterão para a Condessa de Moreau. O advogado adicionou. Claude de Fontaine enfrentará acusações criminais de fraude e conspiração. Seus bens serão confiscados e qualquer fortuna construída sobre o produto dessa fraude, ele pausou significativamente, será considerada contaminada e sujeita a escrutínio legal. A implicação era clara. A fortuna de Marguerite, sua dote, tudo que a tornava uma noiva atraente para um duque, estava construída sobre roubo e assassinato, e agora desmoronava ao seu redor. Você sabia? Isabelle perguntou silenciosamente, olhando diretamente para Marguerite. Quando me tratou com tal desdém, quando tentou me humilhar após eu salvar sua vida, você sabia que sua fortuna era construída sobre as cinzas de minha família? Marguerite abriu a boca e por um momento Isabelle pensou que veria remorso, talvez até mesmo um pedido de desculpas. Mas então
O rosto de Marguerite endureceu com orgulho ferido e fúria impotente. Você era uma criada, ela cuspiu. Isso é tudo que você era. Um título roubado há 15 anos não muda o fato de que eu vi você de joelhos lavando pisos, carregando minhas roupas, vivendo como qualquer criada comum. Eu vivi como fui forçada a viver, Isabelle disse calmamente. Mas nunca deixei de ser quem sou. Enquanto você, Marguerite, sempre foi exatamente o que parece. Bela por fora, vazia por dentro, construída sobre mentiras e sangue. O Duque finalmente encontrou sua voz. Este casamento... Ele começou, mas parou, olhando para Marguerite como se a visse pela primeira vez. Não pode prosseguir como planejado. A duquesa completou por ele. Não com estas revelações. A família Fontaine está arruinada em Henri. Se você se casar com esta moça agora, carregará o peso deste escândalo por toda a sua vida. O nome Valmont será manchado por associação com fraude e assassinato. Você não pode... Marguerite sussurrou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela podia ver em seu rosto que já estava calculando, já decidindo que sua associação com desgraça era mais prejudicial que útil. O contrato de casamento pode ser dissolvido, o advogado disse gentilmente. Dadas estas circunstâncias extraordinárias, nenhuma parte enfrentaria penalidades. Marguerite se levantou abruptamente, sua cadeira raspando alto contra o chão. Vocês não terminaram comigo, ela disse, sua voz tremendo de raiva e lágrimas suprimidas. Minha família tem poder, conexões. Sua família tem nada, a duquesa disse friamente. Seu tio enfrentará justiça, seu pai perderá tudo que foi ganho através de fraude. E você, minha querida, aprenderá a lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Beleza e arrogância não são substitutos para caráter e honra. Marguerite olhou ao redor da mesa uma última vez, buscando algum aliado, algum apoio. Encontrou apenas rostos inflexíveis. Então, com um soluço que era meio fúria, meio desespero, ela fugiu da sala, suas saias de seda sussurrando sua saída. O Duque se sentou em silêncio atordoado por um longo momento. Então, lentamente, levantou-se e voltou-se para Isabelle. Condessa de Moreau, ele disse formalmente, sua voz rouca, devo-lhe um pedido de desculpas. Por minha covardia na estrada, por minha crueldade depois, por não ver... Ele hesitou. Por não ver quem você realmente era. Isabelle estudou-o. Este homem que a havia condenado por salvá-lo, que havia sido tão rápido em proteger seu orgulho às suas custas. Ela sentiu não raiva, mas uma tristeza cansada pelo desperdício de tudo. Você me ensinou uma lição valiosa, Sua Graça, ela disse. Me ensinou o que eu não queria ser, impotente, limitada pelas expectativas de outros, com medo de reivindicar meu próprio valor. Por isso, estranhamente, sou grata. Ele assentiu lentamente, aceitando isso como a absolvição parcial que era. Espero que encontre felicidade, Condessa. Você a merece. Já encontrei, Isabelle disse, e seus olhos se moveram para Beaumont, que havia permanecido silenciosamente ao seu lado, através de tudo, presença firme e apoio calmo. O Duque seguiu seu olhar e algo como compreensão atravessou seu rosto. Ele curvou-se formalmente e deixou a sala, um homem diminuído por sua própria fraqueza, mas talvez finalmente consciente dela. Nas semanas que se seguiram, a França inteira falou do escândalo. Claude de Fontaine foi preso e julgado. As evidências contra ele eram esmagadoras. Foi sentenciado a 20 anos de prisão, todas suas propriedades confiscadas. A família Fontaine, outrora ascendente, foi arruinada da noite para o dia.
Isabelle viajou a Champagne para ver as terras que eram agora legalmente dela, os vinhedos que seu pai amara, a mansão onde passara sua infância precoce, tudo restaurado a ela através da teimosia da viúva duquesa e a dedicação de Lucien Beaumont. Foi Lucien quem estava ao seu lado quando ela andou pelos salões de sua casa ancestral, quando tocou as paredes que haviam ecoado com seu riso de criança, quando finalmente chorou pelas perdas que havia sido forte demais para reconhecer por 15 anos. Você deveria estar orgulhoso, ele disse gentilmente. Sobreviveu ao que teria destruído a maioria das pessoas. Não apenas sobreviveu, mas floresceu. Floresci porque tinha ajuda, Isabelle disse, olhando-o. A duquesa, você, até mesmo meu padrinho, preparando-me em vida para lutar quando necessário. E mesmo assim, Lucien disse, foi você quem puxou aquele gatilho na estrada escura. Você quem recusou aceitar injustiça calada. Você quem teve coragem de se levantar e reivindicar o que era seu. Ele hesitou, então alcançou sua mão. Isabelle, eu sei que é presunçoso. Eu sei que viemos de mundos diferentes e que você agora é condessa com propriedades para administrar e um nome para restaurar. Mas devo dizer, estes meses trabalhando ao seu lado foram os mais significativos de minha vida. Você me desafia, me inspira e me faz acreditar que parceria verdadeira entre iguais pode ser possível. Quando tudo estiver resolvido, quando você tiver reclamado completamente de sua vida, posso ter permissão para cortejá-la, adequada e abertamente? Isabelle olhou neste homem bom e gentil, que valorizava sua mente tanto quanto seu coração, que havia lutado por sua justiça quando não lhe devia nada. E sentiu algo se acalmar dentro dela, uma certeza que era pura e clara, como água de nascente. Sim, ela sussurrou. Sim, Lucien, você pode. Seu sorriso era radiante. A viúva duquesa de Valmont morreu pacificamente em seu sono 2 anos depois, com Isabelle segurando sua mão. Ela deixou para Isabelle não apenas riqueza substancial, mas uma carta que Isabelle guardou como tesouro. Você foi o melhor investimento que já fiz. Viva ferozmente, minha querida. O mundo precisa de mulheres ferozes. Isabelle casou-se com Lucien Beaumont numa cerimônia simples na capela de sua propriedade em Champagne. Ela vestia seda branca e carregava flores silvestres, e quando falou seus votos, foi com certeza absoluta de que havia escolhido não apenas um marido, mas um verdadeiro parceiro. Juntos, transformaram a propriedade Moreau num modelo de administração progressiva. Isabelle implementou reformas que melhoraram as condições de seus arrendatários e criados, estabeleceu uma pequena escola para filhas de servos e tornou-se conhecida por toda a França como voz de justiça social e oportunidade para mulheres. Ela e Lucien coautorariam 3 livros sobre história e reforma social, com o nome dela proeminente na página de título. Teriam 2 filhos, uma filha e um filho, criados com os mesmos princípios de igualdade e educação que salvaram a vida de Isabelle. De Marguerite, Isabelle soube apenas que ela havia se casado eventualmente com um comerciante próspero e vivido vidas tranquila e sem notoriedade. Isabelle nunca procurou vingança além da justiça já servida. Algumas feridas, ela aprendeu, curam melhor quando deixadas em paz. Se você está ouvindo esta história, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal Diários da Nobreza e me dizer nos comentários de qual parte do mundo você está ouvindo. A história de Isabelle Moreau nos ensina que a verdadeira nobreza não está no sangue ou no título, mas na coragem de enfrentar a injustiça e na determinação de recuperar o que é nosso por direito. Quantas outras Isabelles existiram na história, silenciadas e esquecidas? Suas histórias merecem ser contadas, e eu continuarei contando.